Rafael me perguntando novamente, Spook, por que as egrégoras sumérias são reais? Porque alguém as alimenta. Exemplo, Pazuzu e já as do cristianismo não. Porque quais são as egrégoras do cristianismo, Rafael? Vamos lá. O cristianismo, se você vai nas religiões neopentecostais, não tem egrégora. Vamos entender. Os povos sumérios foram os povos bem complexos dentro dos estudos das primeiras sociedades e comunidades do mundo. Tanto que existem muitas dificuldades vistas pelos pesquisadores para poder ter material para pegar, explorar essas religiões ou essas comunidades, esses grupos que foram extintos. Os mesopotâmios, os sumérios, os babilônios, todos eles foram vítimas de destruição de outros impérios, principalmente de Nabucodonosor, que destruiu tudo numa porrada monstruosa. Então ele foi unificando para um único Deus. Então eles foram destruindo todas essas culturas. E a cultura suméria foi uma das vítimas, destruídas por completo. E é muito difícil você ter material hoje dos sumérios para poder entender como se dá a constituição desta sociedade. Quando você fala de Pazuzu, Pazuzu chama-se o Senhor do Vento. Ele é filho da união da atmosfera com a terra, ou atmosfera com o ar, uma coisa assim. Eles separam o que são as camadas. Então, você tem uma camada que fica a camada acima da terra, mas você tem uma camada acima. E eles colocam como Pazuzu o filho do vento, pela união de que eles consideram como Deus. Então, você está falando de um raio é um Deus, uma água é um Deus, uma árvore é um Deus. De novo, é muito antigo. Então, tudo que era a possibilidade de uma manifestação divina era um Deus. Então, quando você vê a chuva era um Deus. Pazuzu torna-se um emblema utilizado-se no filme O Exorcista, que foi o primeiro filme lançado lá do diretor, ele lançou acho que 4, 5 tipos de exorcista. Esse primeiro tratava a imagem de Pazuzu logo no início do filme, quando o antropólogo estava ali fazendo suas pesquisas e tudo mais, ele olha e a imagem de Pazuzu está lá. E ele julga a imagem de Pazuzu com a sua régua cristã, falando que Pazuzu é um demônio. Pazuzu passa a ser cultuado, desde aquele filme até os dias de hoje, como um demônio. Então, eles alimentam Pazuzu dentro de um estado de um demônio. Ele pode ser cultuado dentro de qualquer ordem que busque, então, deidificar uma imagem que não tem o porquê. Então, o luciferianismo, por exemplo, eles podem criar culto ao Pazuzu. A Quimbanda pode criar culto ao Pazuzu. O satanismo pode criar culto ao Pazuzu. Então, você tem lá centenas e centenas de pessoas rezando para uma imagem que não existe. A partir desse momento, eu crio uma egrégora, uma energia mental que cria-se a forma, então, de um Pazuzu que não existe. Mas eu passo a acreditar no Pazuzu. A Santa Muerte foi criada assim. A Santa Muerte é uma deusa criada, uma santa, nunca reconhecida pela igreja e por ninguém mais dentro do Vaticano ou realmente do cristianismo, que já que você fala de santa, você tem que tratar então de Vaticano. O Vaticano, eles estão utilizando uma imagem de uma santa ali, que usa o arquétipo da Virgem Maria com o rosto de uma caveira. Isso não existe. Ela passa a ser cultuada por bandidos, marginais, estupradores, ladrões, criminosos no México e passa a ser idolatrada por eles. Isso existe um documentário sobre a Santa Muerte, existe até um jogo do Tom Clancy in The Wildlands, onde a Santa Muerte é combatida, pois envolve, então, a proteção aos narcotraficantes. E eles criam um arquétipo dessa Santa Muerte, hoje cultuada por quimbandistas. E ela não tem valor nenhum dentro do mundo espiritual, nenhum. Pois eles rezam para o nada, eles criam o nada. E o cristianismo, ele não pode ter santos. Porque, veja, uma coisa é catolicismo, a outra coisa é cristianismo. O catolicismo busca o estudo de anjos, né? Pois eles trafegam na Bíblia. Só que a gente já explicou o que são os anjos bíblicos. Existe a criação, então, dos arquétipos da Virgem Maria, de Jesus Cristo, do Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isso trafegando dentro do quê? Do catolicismo. Quando você... E os santos, obviamente, estão católicos, eles não são cristãos.
Quando você pega as religiões neopentecostais, todas as ramificações, eles não trabalham com o culto à imagem de nada a não ser da representação de Cristo como o seu Salvador. Então, o cristianismo não tem egrégora, pois nada trafega no cristianismo a não ser Cristo. Não existe Virgem Maria no cristianismo, mas no catolicismo. Então, não mistura catolicismo, pois envolve a Igreja Apostólica Romana, do cristianismo, que envolve aí as religiões, a vertente mais ortodoxa e as neopentecostais, tá? Então, precisa tomar muito cuidado em misturar as coisas. Não existe egrégora no cristianismo, tá? Veja, uma egrégora forte, aí vai mexer com o âmago das pessoas. Deus. Deus é uma egrégora. Deus é uma egrégora, tá? Ele não é uma constituição de nada a não ser de uma egrégora de formas de pensamento que trafegam, então, desde os primórdios da humanidade, onde cada povo criou uma forma de pensamento do que ele queria que fosse Deus. Então, você tem a representação de Deus ou deuses dentro das religiões mais antigas até hoje. Quando você tem a unificação de algumas religiões que passam a acreditar em um único Deus, fortifica-se para uma forma de pensamento do que é Deus. Só isso. Tá? Porra, que aula que eu dei, hein? Porra, meu. Porra, como diria o Faustão versão pombo. Porra, meu. Porra, porra, porra. É o Faustão versão pombo. Porra, meu. Porra, porra.